Hoje aqui tivemos debates importantes, tivemos cruzamento da universidade com a política, tivemos um estudo muito acutilante acerca das realidades da pobreza, onde o que nos aflige é o seu imobilismo estrutural, apesar das políticas sociais, acerca de novas realidades e de novas necessidades para o modelo de desenvolvimento regional, onde, para além da compreensão abrangente de que é necessário diversificar a oferta, que é necessário a qualificação dos recursos humanos, que é necessário a dinamização de novas oportunidades de produção, a aposta na ciência, tudo isso, mas verificamos com particular incidência, com particular acuidade, o fator absolutamente angular que têm os transportes nesta região e como alavanca, não apenas como fator de mobilidade, mas como alavanca para a dinamização do mercado interno. Porque o mercado interregional é um mercado absolutamente decisivo num período em que se aproximam algumas das encruzilhadas acerca do futuro do desenvolvimento da região. Uma região não pode ficar dependente de cotas acabadas, de cotas que estão trancadas, necessita criar diversidades nas suas produções, necessita de criar aquilo que seja a própria mobilidade interna económica, a mobilidade das populações. Ultimamente parece que uma das especialidades do Primeiro-Ministro José Sócrates é demoestar o Presidente do Governo Regional dos Açores, Carlos César. Mas apesar de sucessivamente a demoestar, porque ao que parece não acompanha a ortodoxia absoluta dos cortes salariais, o que quer que haja de propaganda política acerca de tudo isso, bom, mas apesar da demoestar por José Sócrates, parece que Carlos César se prefere atirar ao Bloco de Esquerda e fê-lo até com uma linguagem de uma agressividade incomum, e nós percebemos porquê, é porque o Bloco de Esquerda dói. E isso é uma realidade que nós queremos aqui sublinhar e até agradecer. Agradecer penhoradamente ao Presidente do Governo Regional os seus ataques, as suas referências ao canibalismo político, às lutas fratricidas, à putativa irresponsabilidade do Bloco de Esquerda. Pois é isso tudo que nos tem feito crescer politicamente e que nos faz ganhar cada vez mais a confiança das pessoas. Quem tem políticas nós temos muito falado no espaço nacional na crise social, porque é bom não esquecê-lo, teremos seguramente mais de 700 mil desempregados, muito mais do que os números oficiais. Temos um número muito elevado de pessoas numa precariedade social manifesta. Temos uma taxa de crescimento baixa. Caminhamos para uma recessão induzida pelo próprio poder político para cumprir todo um conjunto de objetivos que lhe foram traçados soberanamente pela senhora Merkel, pelas instâncias da União Europeia. E nestas circunstâncias nós só podemos estar do lado do protesto social, só podemos estar do lado das pessoas que sofrem, só podemos estar do lado dos desempregados e daqueles a quem, manifestamente, ao contrário de tudo aquilo que poderia ser uma política solidarista, já nem falo de uma política socialista, são as próprias vítimas das medidas dos poderes públicos. São esses a quem cortaram os apoios sociais, no abono família, no subsídio de desemprego, nas bolsas dos estudantes, nas mais variadas medidas de apoio social, pois aqueles que são os mais frágeis da nossa sociedade foram exatamente aqueles que mais foram penalizados. E isso é absolutamente inaceitável. Mas agora, quando tomamos a iniciativa de apresentar uma moção de censura ao Governo da República, fazemos-lo por muitas outras razões mais. É que é legítimo a um partido político da oposição apresentar uma moção de censura quando há uma violação completa do programa eleitoral do partido governante. O partido governante viola de uma ponta à outra todo o seu programa eleitoral porque se apresentou aos eleitores há pouco mais de um ano. Há uma violação de contrato, há uma perda de palavra, há uma quebra de confiança. Invoca o Primeiro-Ministro que isso se deve a uma alteração das condições políticas internacionais,
a uma alteração, inclusivamente, daquilo que é a camisa de forças da política económica da União Europeia. Mas se assim fosse, e se cesse Portugal para corrigir as finanças públicas, embora com receitas erradas, porque não é tornando anémica a economia que se consegue resolver o problema das finanças públicas, mas mesmo que assim fosse, a vida já provou, e de diversas formas, basta ler as estatísticas fiscais, as estatísticas da Direção-Geral do Orçamento, analisar as manifestações de fortuna na sociedade portuguesa, esses sacrifícios não foram repartidos. Esses sacrifícios estão a ser imputados, estão a ser faturados apenas àqueles que menos têm na sociedade portuguesa. E isso é razão bastante para nós invocarmos a necessidade de uma censura política. Mas mais, nós fazemos e dizemos que ela só tem utilidade prática a partir do dia 10 de março. Porquê? Porque é quando se inicia o segundo mandato do atual Presidente da República, Cavaco Silva. Ou seja, a possibilidade constitucional de poder haver ou não eleições antecipadas só ocorre a partir do dia 10 de março. Porquanto, neste momento, nos encontramos nos 6 meses finais do primeiro mandato e nos 6 meses do mandato do Presidente da República, nos 6 meses finais, não é possível a dissolução do Parlamento. Por isso dissemos que de imediato não deve haver uma moção de censura, porque ela não tem toda a utilidade prática, tê-lo-á a partir do dia 10 de março. Ao fazer essa moção de censura, nós deixaremos muito clara uma clarificação no país. As pessoas, o nosso povo, precisa de entender, ter os dados disponíveis para perceber quem é responsável ou quem é corresponsável pela governação do país. Nós não podemos aceitar, a preço de uma dificuldade de entendimento geral, que os dois partidos centrais assumam a responsabilidade por um conjunto de programas de estabilidade e crescimento, já vulgarmente conhecidos pelos PECs, PEC 1, PEC 2, PEC 3, já vamos no PEC 4, que é o que está no atual Orçamento de Estado, viabilizações de orçamentos que indiciam de uma forma ou de outra, qualquer que seja a alegação de qualquer desses partidos, o do Governo e o maior partido da oposição, terão políticas mais ou menos idênticas ou semelhantes, mesmo que haja uma alteração da equipa governativa e que haja uma troca, uma alternância de partidos na governação. E a população portuguesa, todos os nossos concidadãos, são diariamente bombardeados pelas quesílias do Partido Socialista, do Partido Social Democrata. Criticam-se, recriminam-se mutuamente. Nós queremos, em absoluto, que a apresentação desta moção de censura, mais uma vez, irá clarificar aos olhos dos portugueses quem está com quem. Porque neste momento aquilo que nós vamos ouvindo já, ao contrário daquilo que o Primeiro-Ministro vem alardear, é que o Partido Social Democrata vai fazendo sinal por todo o lado, por todos os média, de que deitará a mão ao Governo e que não vai acompanhar a moção de censura do Bloco de Esquerda. A confirmar-se este cenário, eu creio que essa moção de censura terá, no mínimo, essa utilidade, que é de um esclarecimento político aos olhos dos portugueses e exatamente quais são os partidos que são corresponsáveis por esta política recessiva, por esta política de austeridade, por esta política que é contra os direitos sociais. Neste contexto, é um apelo muito vincado, muito vivo, que nós fazemos daqui, desta terceira Convenção Regional dos Açores, do Bloco de Esquerda, de todos nós, de todas nós, todos e todas. É para a luta que vamos, é para a contestação, é para a transformação social, é para a intervenção institucional, porque realmente nós não estamos condenados a uma alternância de políticas mais ou menos do mesmo. E podemos ter uma alternativa à esquerda. Podemos criar condições políticas, sociais e institucionais para outro tipo de política, para outro tipo de governo, para um governo à esquerda. E é nesse sentido que temos que caminhar, fazer crescer as alternativas à esquerda.